Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um início de leitura, a leitura do livro O Caibalion. E essa é uma edição definitiva e comentada. Então vamos à introdução. Philip Deslip. Habent sua fata libelli. Os livros têm seu próprio destino. Terencianus Maurus. Quase um século depois de sua publicação inicial, o Caibalion continua a mostrar que é um dos mais importantes e influentes textos ocultistas escritos nos Estados Unidos. Ao contrário de obras de importância comparável, que apresentavam doutrinas secretas volumosas ou preceitos secretos de grande abrangência de todas as épocas. O Caibalion era ao mesmo tempo pequeno e sucinto em seu enfoque. Obra que se autodefine como um pequeno volume. O Caibalion resume a filosofia hermética em 7 princípios básicos. Esses 7 princípios herméticos de O Caibalion conectaram os universos ocultistas dos séculos XIX e XX, unindo antigos preceitos esotéricos e organizando-os de modo que pudessem, com originalidade inigualável, inspirar um vasto e diferenciado grupo de seguidores até o dia de hoje. O Caibalion não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições norte-americanas tão divergentes quanto o pensamento positivo e o nacionalismo negro. Se, por um lado, o legado de Caibalion teve importância e influências singulares, por outro, a obra também deixou um rastro de mistério e confusão. Devido ao fato de seu autor ter escrito sob um pseudônimo, as circunstâncias de sua publicação e o uso extremamente difundido do texto, o Caibalion parece existir numa espécie de limbo que lhe é único. Ao contrário de qualquer outro livro moderno, com um público leitor comparável, até hoje existe pouca clareza ou consenso acerca de seu autor, de quando o livro foi escrito e de quantas fontes ele utilizou. Em diferentes momentos, o Caibalion tem sido visto como uma obra antiga e moderna, original e parte de uma tradição cujas origens se perdem no tempo, oriental e ocidental, de inspiração divina e humildemente assinada por uma mão humana. Com tantas cópias, alterações e redefinições dos 7 princípios herméticos de O Caibalion no século passado, sem nenhum conhecimento ou consciência de sua fonte, as ideias nele contidas não só se tornaram confusas, como também extrapolaram a obra que lhes deu origem. Embora tudo isso tenha certamente contribuído para o grande fascínio e curiosidade despertados por O Caibalion, na verdade também impediu que a obra fosse apreciada em profundidade e tivesse suas qualidades plenamente reconhecidas. Nesse sentido, a introdução a esta edição definitiva de O Caibalion apresentará pela primeira vez não apenas uma história abrangente da obra, mas também responderá a muitas questões que envolvem sua criação, o que inclui a determinação definitiva da identidade de seu autor, William Walker Atkinson, o professor arcano. Na época em que escreveu o Caibalion, William Walker, um ex-advogado, redefiniu um antigo termo jurídico de sentido mais místico como um lema para o seu livro, The Arcane Teaching. A expressão é latina, ex uno disse omnes, que significa um único exemplo nos permite inferir todos os outros. O lema era apropriado a Atkinson, que parecia abarcar todas as coisas
com uma série infinita de temas em seus livros, artigos e conferências. Mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, frenologia, lógica e raciocínio clássicos, yoga, treino de memória e ocultismo, para citar apenas algo. Ele alternava a descrição de seus escritos. Ora se tratava de ocultismo prático, ora de nova psicologia, New Psychology, ou novo pensamento, New Thought, e em momentos distintos ele se via como professor de metafísica e ciência da mente, quando não simplesmente um autor. Apesar de toda essa variedade, a mensagem central em toda a sua obra, ou exemplo único, era invariavelmente simples e direta: a mente. Quando controlada e utilizada, poderia mudar a vida de uma pessoa e fazê-la ascender. O maior legado da produção de William Walker Atkinson como escritor talvez seja o modo como sua bibliografia, de aproximadamente 100 títulos, pode ser descrita não em termos de livros, mas em termos de séries de livros. A série New Psychology, em 9 volumes, para a Progress Company, e outra série com o mesmo título, em 4 volumes, para a Elizabeth Tony Company, os 6 volumes da obra de Arcane Teaching e os 12 volumes da série Personal Power. Atrelados à produção e à mística que envolviam Atkinson, havia ainda mais de meia dúzia de pseudônimos que ele utilizou para assinar seus livros. Entre eles, Yogi Ramacharaka, Theron Dumont e Magus Incógnito. Além do autor, Atkinson trabalhou simultaneamente como editor e colaborador de revistas Suggestion, New Thought e Advanced Thought, e também escreveu prolificamente para várias revistas, entre elas a Nautilus de Elizabeth Tone. Atkinson envolveu-se com a International New Thought Alliance, INTA, da qual foi vice-presidente honorário por algum tempo, e frequentemente fazia palestras e conferências a convite de outras personalidades eminentes do New Thought. Durante as 3 décadas em que Atkinson escreveu, ele mudava com muita frequência e pelo menos durante 3 períodos distintos. Morou tanto em Chicago como em Los Angeles, cidades que eram 2 dos mais importantes polos aglutinadores do misticismo e do esoterismo nos primórdios do século XX. Sua fama como escritor, sua posição como editor de revistas e membro da INTA, suas raízes em diferentes cidades e, não menos notável, sua personalidade gregária, tudo isso contribuiu para colocar William Walker Atkinson em contato, em suas diferentes aptidões, com um vasto quem é quem do New Thought e do esoterismo daquele momento. Julia Seton Sears, Ernest Holmes, Ellen Williams, Ellen Wilmans, Henry Erickson Brown, Ella Weller, Wilcox, Sidney Weltmer, Christian Larson e Annie Hicks Mills, para citarmos apenas alguns. Nascido em Baltimore em 1862, poucos meses depois da Batalha de Antietam, William Walker Atkinson foi criado em um sólido lar de classe média e recebeu sua educação formal em escolas públicas. Com pouco mais de 20 anos e lutando para encontrar trabalho devido à morte do pai, parece que ele sofreu uma crise psicológica ou emocional, desaparecendo por vários dias, mas sempre retornando para juntar-se à sua família na casa em que vivia. Com o tempo, o jovem estabilizou-se, passou a trabalhar na mercearia da família e terminou por casar-se com Margaret Foster Black no dia de Halloween de 1889. O casal teria 2 filhos,
William Atchison e Joseph Welsh Atchison, que morreu na infância. Em 1893, como era comum na advocacia, Atchison passou 2 anos como aprendiz de um advogado na Pensilvânia e depois um bem-sucedido advogado independente. Seus principais campos de atuação eram testamentos, inventários e partilhas. Bem na virada do século, a vida de William Walker Atchison sofreu um abalo quando, depois de mudar-se para uma cidade vizinha para juntar-se a um escritório de advocacia na condição de sócio, foi-lhe negada a simples e rotineira transferência de suas credenciais jurídicas. A Ordem dos Advogados local insistia em afirmar que as credenciais de Atkinson seriam invalidadas com a mudança e que ele teria de esperar 6 meses para poder refazer o exame da ordem sob sua supervisão. Atkinson viu-se impossibilitado de trabalhar e precisou recorrer às mesmas pessoas que pareciam estar claramente contra ele. Os amigos mais próximos de Atkinson diziam que ele estava obcecado pela injustiça, e mais tarde ele escreveria sobre o terrível preço que teve que pagar por esse contratempo que exauriu suas finanças, sua saúde e energia. A essa altura da vida, Atkinson descrevia-se como um ocultista teórico, mas carecia de experiência prática. Sua situação, porém, o obrigou a pôr o conhecimento esotérico para funcionar no aqui e agora, e ele rapidamente adotou o utilitarismo da escola de pensamento positivo do New Thought e o fez com o fervor dos convertidos. Esse casamento do esoterismo com sua aplicação prática seria a pedra angular de seu pensamento pelos próximos 32 anos, exatamente como ocorrera com a visão de mundo e a linguagem legalista de sua carreira anterior. Em setembro e dezembro, entre setembro e dezembro de 1900, William Walter Atchison se mudou para Chicago com a família e ali deu início à sua nova vida de escritor, tendo concluído seu primeiro livro, Thought Force, depois de estabelecer-se na cidade. Poucos meses depois, já havia começado a escrever textos anônimos para uma revista dedicada ao hipnotismo terapêutico medicinal, intitulada Suggestion, e logo passou a exercer o cargo de editor assistente. Atkinson criou sua própria escola de ciência mental por um breve período e também dava consultas a pacientes e clientes particulares, uma prática que ele não abandonara até o fim da vida. Em fim de 1901, Atkinson tornou-se editor de The Journal of Magnetism, que logo mudou de nome, passando a chamar-se New Thought. Essa revista era dirigida por um autodenominado especialista em hipnose chamado Sidney Blanchard Flower, que vinha publicando a revista havia anos, quase sempre com um título e um corpo editorial diferentes. Foi na revista que Atkinson adquiriu sua voz de escritor, e graças a uma série de colunas e artigos que ofereciam uma interpretação prática a questões esotéricas como mentalismo, mesmerismo e telepatia, ele rapidamente se tornou a principal atração da New Thought. Sidney Flower, por sua vez, começou a usar as páginas da The New Thought e seu crescente público leitor como um mercado para um conjunto de maneiras de ganhar dinheiro que foi se tornando cada vez mais bizarro e suspeito. Um cigarro saudável, alimentos medicinais, estâncias terapêuticas com dietas exclusivamente à base de leite, uma invenção milagrosa para extração de minérios e várias ofertas de ações demasiado boas para serem verdadeiras. Em fins de 1904, as coisas chegaram a um ponto crítico quando, a pedido do chefe dos Correios, a polícia fez uma batida de surpresa nos escritórios da The New Thought, que naquela época havia se transferido para Nova York, e indiciou Flower pelo uso de serviços de correspondência ilegal. Flower desapareceu e, embora a New Thought continuasse,
não demorou muito para que Atkinson e sua família se mudassem para o extremo oposto do país, estabelecendo-se em Los Angeles. Atkinson relembraria seu período em Los Angeles como um período para descansar, recarregar as energias e fazer pesquisas. Enquanto esteve no sul da Califórnia, ele continuou a escrever e a contribuir com suas colunas eventuais para a New Thought, mas sua produção era muito menor do que a dos anos anteriores, quando ele escrevia para revistas e ao mesmo tempo publicava livros com seu próprio nome e com o pseudônimo Yogi Ramacharaka. Em Los Angeles, Atkinson fez palestras ao lado de Alexander McIvor Tidal, de início um mágico de pau que se tornou mentalista e depois passou a dar palestras sobre o New Thought. Atkinson também publicou durante algum tempo sob o selo editorial de A Victor Segnol, que se tornou sinônimo de charlatão e fraudador devido à sua School of Success, que, entre outras coisas, vendia pelo correio ondas mentais por $1 cada. Ainda mais significativo foi o fato de, ainda em Los Angeles, Atkinson ter se tornado amigo de Premananda Baba Bharati, um dos primeiros missionários hindus que foram da Índia para os Estados Unidos. Atkinson falava com fervor sobre o discípulo de Krishna e escreveu vários textos breves para a revista Light of India, publicada por Bharati. A afinidade entre Atkinson e Bharati foi apenas uma dentre outras ligações entre o New Thought e as primeiras introduções do hinduísmo e do yoga na consciência popular norte-americana. Isso também sugere que Atkinson talvez tenha bebido muito mais perto da fonte do que muitos críticos admitem. Atkinson voltou para Chicago em 1907 e, exceto por um breve retorno à Califórnia, permanecia em Chicago, ao lado da esposa, pelos 15 anos seguintes, que demarcam o período mais produtivo de sua carreira. Com seu próprio nome e com o pseudônimo Yogi Ramacharaka, Atkinson continuou a escrever sobre o misticismo hindu, mas também começou a ver os temas sobre os quais escrever anteriormente como pertencentes ao território da psicologia, um desenvolvimento lógico de sua preocupação com a mente e sua própria iniciação nos universos da sugestão e da cura mental. Mais tarde, Atkinson escreveria suas obras de maior expressão, quase que exclusivamente sob o pseudônimo de Theron Q. Dumont, um cavalheiro francês ligado a uma imaginária escola parisiense de hipnotismo. Os livros assinados como Dumont tinham como público-alvo a crescente massa de vendedores e trabalhadores corporativos em busca de um caminho mais espiritualizado que os ajudasse a obter ganhos monetários práticos no mundo dos negócios. Atkinson também mergulhou profunda e integralmente no ocultismo nos primeiros anos de sua volta a Chicago, dedicando obras aos temas da cristalomancia e leitura da mente em 1907, escrevendo com seu próprio nome. No mesmo ano, escrevendo obras sobre o que ele chamava de magia mental e produzindo anonimamente uma série de 6 volumes sobre ocultismo intitulada The Arcane Teachings, de 1909 a 1911. Em meados deste período de atividade, ele criou sua obra mais eloquente e a melhor condensação dos pontos essenciais da filosofia oculta, Kybalion. Com um misto de imaginação, clareza e organização, o Kybalion incorporava modelos supostamente antigos de esoterismo com a ciência e a psicologia modernas. Desde que foi publicado pela primeira vez em 1908 e até hoje, o Kybalion exerce enorme influência sobre uma ampla variedade de escolas espirituais de pensamento
sem contar o fascínio de sua própria história, que será detalhada mais adiante nesta introdução. As obras de maior expressão escrita durante o período que Atkinson morou em Chicago foram acompanhadas por um fluxo regular de escritos para diferentes revistas. Entre março e junho de 1910, ele voltou ao seu antigo posto de editor da revista New Thought, até esta finalmente encerrar suas atividades pouco tempo depois. Ao mesmo tempo, Atkinson escrevia para várias revistas da Progress Company. Também escrevia artigos mensais para a revista Nautilus de Elizabethtown, o que permitiu que muitos de seus textos fossem vendidos para jornais de todo o país. Em 1916, Arthur Gould, da Advanced Thought Publishing Company, fundou uma revista com o mesmo nome, que circulou por aproximadamente 4 anos e sobre a qual se pôde afirmar com absoluta certeza que foi o trabalho de um homem só, enquanto esteve sob a responsabilidade de William Walker Atkinson, cujas colunas mensais, sessões de cartas e artigos assinados com seu próprio nome e diversos pseudônimos ocupavam quase a revista toda. Nos primórdios da década de 1920, Atkinson mudou-se para Detroit a fim de participar por um breve período de uma série de 12 volumes intitulada Personal Power, juntamente com Edward Beals, que já havia trabalhado na revista e editora The Progress. Com um total de mais de 2.000 páginas, a série Personal Power era, por assim dizer, uma biblioteca referencial em miniatura, da qual se podia encontrar a maior parte da metafísica prática elaborada por Atkinson nas 2 décadas anteriores. Embora Beals talvez tenha atuado mais como um parceiro nominal e financeiro do que no processo criativo real. De Detroit, Atkinson voltou para o sul da Califórnia com sua esposa, onde permaneceu até o fim de sua vida, morando bem perto do filho e das 2 netas. Fazia palestras e continuou a publicar esporadicamente, mas numa velocidade bem mais reduzida, que começava a refletir seu envelhecimento. Em 1929, bem no início da Grande Depressão, Atkinson demonstrou sua longa admiração pela teosofia e concluiu um manual sobre o assunto. 1 ano e meio depois, terminou As 7 Leis Cósmicas. 2 dias antes do Natal de 1931, ele sofreu um acidente vascular cerebral. E pouco menos de 2 semanas antes de completar 70 anos de vida, em 22 de novembro de 1932, William Walker Atkinson morreu em sua casa, em Pasadena. Depois de sua morte, ao mesmo tempo que passou a exercer grande influência, paradoxalmente, sua obra começou a ser esquecida. Ao contrário de outros representantes do New Thought, que haviam criado suas próprias instituições, como a United School of Christianity, The Fillmore ou United Church of Religion Science, de Ernest Holmes, depois da morte de Atkinson, não restou nenhuma instituição que pudesse relançar seus artigos e conferências, nem de mantê-lo à altura de seu próprio legado. Com seus textos lançados por tantos editores de livros, revistas e periódicos, muitos dos quais desapareceram ou se perderam no tempo, somente fragmentos de sua bibliografia integral conseguiram chegar a arquivos dispersos e desconexos. Pessoas como Annie Hicks Mills e Emma Curtis Hopkins haviam preservado e catalogado boa parte desse material, o que facilitou o surgimento de artigos acadêmicos e teses de doutorado, permitindo que as ideias de Atkinson ocupassem seu devido lugar no contexto das histórias mais importantes do The New Thought e da religião norte-americana. Contudo, William Walker Atkinson estava na dependência daqueles que, caso o incluíssem em seus relatos, escreveriam sobre ele como base em fragmentos de sua produção ou em informações inexatas. Com a dificuldade adicional de organizar seus diferentes pseudônimos, depois de sua morte, tornou-se comum que as pessoas admirassem os livros de Yogi
Ramacharaka, William Walker Atkinson e os três iniciados, desconhecendo o fato de que todos eles vinham da mesma pessoa. Fosse isso trágico ou conveniente, o homem que era um adversário tão radical da Churchianity e que tantas vezes escreveu que suas ideias deveriam ter uma finalidade útil e serem então descartadas, acabou por ter sua vontade atendida. Apesar de todos esses obstáculos, muitos dos livros de William Walker Atkinson tiveram uma sobrevida muito maior do que a de seus pares. A Grande Depressão testemunhou um recondicionamento dos dogmas centrais do The New Thought. Como um dos autores mais conhecidos e prolíficos do New Thought, muitas das obras de Atkinson forneceram um modelo para os autores de livros de autoajuda que se seguiram a ele, como Robert Collier e Norman Vincent Peale. Peale e outros encontraram um grande público para as ideias do The New Thought vendidas nos contextos mais mundanos de autoaperfeiçoamento e pensamento positivo. E nós ficamos por aqui nesse início de leitura, conhecendo um pouco sobre quem foi o autor desta obra que iremos absorver nos próximos dias, nos próximos vídeos. E se você nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Eu sou Vanessa Luz, um beijo em seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.